Mateus 14, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. A palavra vem dizer aqui, dessa primeira multiplicação, onde Jesus passava, ele arrastava multidões com ele. E a palavra de Deus vem dizer que Jesus retirou-se dali num barco, depois que ele ouviu falar da morte de João Batista. A palavra de Deus diz que ele se retirou dali num barco, num lugar deserto, apartado, mas o povo o seguiu a pé desde as cidades, porque o povo queria cura, queria libertação. Então, onde Jesus estava, o povo estava seguindo atrás dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ele, curou seus enfermos, Porque Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, e as pessoas estavam ali, creio que para receber uma cura. Muitos estavam ali para só receber a cura, outros estavam ali porque também queria compromisso com o Senhor, queria o segui-lo, mas a maioria estava ali porque queria receber cura. É como nos dias de hoje, muitos não vão procurar Jesus só por causa de cura, de libertação, mas não querem compromisso com o Senhor. No 15 diz: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximou-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede essa multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Os discípulos falaram que já era tarde para Jesus e que despedisse, mandasse a multidão ir embora, que já era tarde, a hora já era avançada. Aqui diz: despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Mas Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Na verdade, Jesus sabia que não tinha alimento ali, que não tinha comida. Mas ele disse para os discípulos: dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, que sentasse ali no chão sobre aqueles matinhos sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ali fez a multiplicação. E a palavra vem dizer que comeram todos comeram e saciaram-se. Levantaram dos pedaços que sobraram, que sobejaram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Aonde o Senhor Jesus Cristo andava, ele arrastava a multidão. Ali ele fazia as curas. E essa multidão estava com fome, porque estava ali atrás de Jesus, ali buscando para receber suas curas, seus milagres, e ouvindo os sermões que ele falava. E o Senhor resolveu fazer a multiplicação dos 5 peixes e dos 2 peixinhos e dos 5 pães. E a palavra de Deus diz que todos comeram e se levantaram dos pedaços, ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus, ele fazia as multiplicações no passado e continua fazendo até hoje. Basta crer e ter fé, que ele pode todas as coisas e pode multiplicar na tua vida. Talvez a tua multiplicação não seja comida, talvez você quer uma multiplicação de paz na sua vida, de prosperidade, talvez você quer uma multiplicação na sua vida sentimental. Eu não sei do que você precisa, mas Deus sabe de todas as coisas. Jesus, ele conhece você, por dentro e por fora. Você quer a multiplicação do Senhor? Busca com fé que ele vai trazer essa multiplicação para você, de alimento, daquilo que você precisa. Basta buscar e ter fé de que ele pode todas as coisas, e ele pode. E ele multiplicou
os 5 pães e os 2 peixinhos. E todo aquele povo comeu. Quase 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Então, quantas pessoas que não tinham ali? E ainda sobraram 12 cestos cheios. É dessa forma, as coisas do Senhor é para sobrar, não é para faltar. Quando a pessoa busca Jesus de todo o coração, busca Deus de todo o coração, ela tem prosperidade, ela tem fartura. Ela tem de tudo. Ela tem fartura na saúde, na prosperidade. Ela tem fartura de todas as coisas, mas tem que crer, tem que buscar, tem que ter a certeza de que Deus é contigo. E acreditar. Assim como Ele alimentou aquele povo todo, Ele alimenta você também. Ele alimenta você na palavra, Ele alimenta você em todos os sentidos. Basta crer. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Muitas pessoas procuravam em Jesus, cegos, mudos, aleijados. Eles queriam a cura. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no meio do caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eles fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus já tinha feito a primeira multiplicação. Olha a pergunta dele: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eles esqueceram ali que Jesus é o dono da multiplicação. E Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, e os discípulos deu à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comida eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele faz a multiplicação. Dessa vez, sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Na primeira multiplicação, sobrou 12 cestos cheios. É isso aí. As coisas de Deus é para sobrar. Deus, ele multiplica em todas as áreas, basta crer. Talvez você precise da multiplicação na tua vida. Qual multiplicação você quer? Multiplicação de mais amor, de mais paciência? Talvez você não tenha tido paciência com o teu companheiro, com os teus filhos. Pede a Jesus a multiplicação da paciência, porque o Senhor, ele dá. Talvez por causa das correrias do dia a dia, os filhos não podem nem falar, que não sobra atenção para eles. E os pais têm que dar atenção para os filhos, colocar no bom caminho, ensinar a palavra de Deus a eles, para que depois não cresça e pegue um caminho errado. Temos que colocar nossos filhos na presença de Deus. Qual multiplicação você quer? Pede ao Senhor e Ele vai te dar essa multiplicação. Hoje não é diferente, não. Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta. O mesmo Deus que multiplicou no passado, ainda te multiplica nos dias de hoje. É que a palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
E nós sabemos que a iniquidade, o pecado, se multiplicou na terra. Isso impede o povo de Deus de buscar as bênçãos do Senhor, porque as pessoas, eles ficam acovardados com as coisas do mundo, esquecem de buscar a Deus. Hoje, a tecnologia de hoje, as pessoas ficam ali convictas naquilo e esquecem que tem que buscar a Deus. E o pecado também se multiplicou muito no mundo. Isso faz separação entre o homem e Deus. Por isso devemos buscar ao Senhor. Não vamos afastar dele, não. Peça para ele, peça com fé que ele ainda faz essa multiplicação na tua vida. Ele te cura, ele te salva, ele te liberta. Ele é o mesmo de ontem, sempre, hoje e sempre será eternamente. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Essas maravilhas que ele fazia no passado, ele pode fazer hoje na tua vida ainda. O Senhor, ele tem compaixão daquele povo, ele teve compaixão e também tem compaixão de você. Basta buscá-lo. Aquele povo não estava buscando, aquele povo largaram tudo para acompanhar o Senhor, para ver o sermão dele, para ver as multiplicações, a cura. O povo estava ali acompanhando, mesmo sem comida. E o Senhor multiplicou ali, fez a multiplicação. Jesus, ele tem compaixão das pessoas, ele tem amor por você. Por que ele veio ao mundo? Por que ele veio ao mundo? Ele veio para salvar a humanidade, ele veio se entregar numa cruz, se entregou ali sem ter pecado, sem ter feito mal a ninguém. Mas ele precisava vir para que o povo pudesse ter a salvação, para que o povo pudesse ser salvo, através de crer no teu santo nome, de crer nas tuas santas palavras. Muitos não querem o Senhor Jesus Cristo porque não conhecem Ele. Deixa o inimigo cegar a mente. O inimigo cega a mente das pessoas para que as pessoas não tenham vontade de buscar a Deus. Não devemos nos deixar que os afazeres, que as coisas do mundo venham nos atrapalhar de buscar o Senhor. Nós temos que buscar esse Deus, porque somente é através dele que vamos alcançar a vida eterna. Então temos que buscá-lo, porque só existe na verdade dois caminhos, o que leva à salvação e o que leva à perdição. Nós sabemos que o do mundo é o largo, o que é mais fácil de seguir, mas é o que leva à perdição. O do Senhor é o mais difícil, é o estreito, mas é aquele que leva à salvação. Por que o caminho do Senhor é estreito? Porque as pessoas não querem largar as coisas que levam ao pecado. Temos que renunciar, temos que buscar a presença desse Deus. E não é difícil buscar ao Senhor. Temos que ter sede da palavra dele. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Eu deixo essa palavra para meditação. Eu deixo essa palavra da primeira e a segunda multiplicação de pães e peixes. Qual multiplicação você precisa? Busque no Senhor, assim como ele fez aquela multiplicação na vida de tantas pessoas, ele pode fazer na sua também. Basta crer e ter fé. E aquele povo estava crendo. E o Senhor usou de íntima compaixão daquele povo todo. E ele também vai usar de íntima compaixão de você. Não sei do que você precisa, mas o Deus sabe. Ele conhece todas as coisas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.